Salve, salve rapaziada, beleza? Aí, eu sou o Mandrake. Hoje eu vim aqui na Stance Fight, uma marca referência em produtos para quem pratica artes marciais. A Stance Fight fica aqui em Santa Catarina, onde eu estou morando, mas distribui para todo o Brasil e é uma grande marca que é feita por um atleta de MMA, Ricardo Tirlone, e hoje eu vou trocar uma ideia com ele, porque ele vai contar um pouco sobre como funciona o processo de criação e fabricação de artigos, principalmente o kimono para atletas de jiu-jitsu. Qual que é o processo e qual que é a importância de escolher uma marca qualificada para você treinar o jiu-jitsu em perfeita segurança. Então, para começar, eu quero vir aqui outra vez para falar sobre a sua carreira com MMA. Mas para quem não te conhece, conte pra gente um pouco quem é Ricardo Tirlone. Então, galera, sou um lutador de jiu-jitsu desde a infância. Comecei treinando jiu-jitsu com 14 anos, tô com 34 já, tenho 28 lutas na minha carreira, são 22 vitórias, 6 derrotas. Veterano do Bellator, 4 anos no Bellator desde 2011. O brasileiro que mais lutou torneios no Bellator. Hoje eu estou assinado com o Pancrase, um evento japonês. Então venho de vitória no último Aspera FC em abril. E devo estrear no Pancrase agora em novembro, ainda sem adversário, sem data. Mas Ricardo Tirlone é um lutador de MMA e empresário, que divide o tempo em duas funções. Como e quando surgiu a Stance? A Stance surgiu de uma preocupação que eu tinha, porque eu comecei a lutar MMA, na época era Vale Tudo, 2005. Então, naquela época ninguém ganhava dinheiro com luta, era mais por hobby mesmo. Então, eu fui em 2007 para os Estados Unidos, onde comecei a minha carreira no MMA, porque lá era MMA, fiz algumas lutas por lá. Voltei para o Brasil em 2008, que tinha assinado um contrato com o extinto Elite XC, um evento que estreou Kimbo Slice, esses caras assim. Então eu voltei para o Brasil, porém não conseguia viver de treinar. E eu tinha uma preocupação com o futuro e comecei a ver a necessidade que existia aqui na nossa região de marcas produtoras de kimono, porque a gente só tinha kimono para comprar, kimono comprava da Tama, né? Que você tinha na época aqui, isso em 2008, 2009. E aí eu comecei a fabricar, conheci umas pessoas que faziam kimono e tal, e fui por influência de outro, indicações, comecei a fabricar kimono. Fabriquei 20 kimonos na primeira vez, coloquei no porta-mala do carro, evento, comecei a vender para os amigos, eu treinava desde os 14 anos. Então já tinha 10 anos de conhecimento da galera do jiu-jitsu em Santa Catarina. Eu lutava todos os eventos aqui em Santa Catarina, todos sem exceção. Tanto que o Thiago Tavares, que é um dos meus melhores amigos, treina comigo MMA, a gente é amigo desde essa época, desde criança a gente treinava jiu-jitsu. Então eu tinha muita influência e comecei a mostrar mostrar para outro o kimono e tal. A galera começou a curtir o kimono, e mais pela necessidade realmente que não tinha kimono aqui na época. Ou você tinha um kimono que você trazia de fora, ou você comprava os mesmos kimonos de sempre, que não eram kimonos tão mais baratos e tal, difíceis de comprar. E eu vi essa oportunidade no mercado e criei a Stance em 2009, mas em 2009 foi só isso mesmo. Porta-mala de carro, leva o kimono, vende para os amigos e tal. Começou a dar certo em 2010 que eu registrei a Stance, que abriu a empresa e tal, e começou a acontecer. E quais são as etapas e cuidados na hora da fabricação de um kimono de jiu-jitsu? Então, a preocupação sempre foi em fazer um kimono bom, né? Porque um kimono ruim acaba que não vai atender as expectativas de todo mundo. E o problema é que eu sou a cara da Stance, né? Então, eu chego no campeonato e um kimono rasga no meio de uma luta,
as pessoas vão olhar para mim, né? Não vão olhar para o cara que fez o kimono. Então eu sempre tive essa preocupação em fazer um kimono bom. Então não foi tão simples assim, a gente errou muito no começo, principalmente é uma coisa difícil produzir um kimono legal. Então eu tinha essa preocupação de testar o kimono. Então o kimono chegava para mim, eu testava, ou eu pegava uma pessoa que eu sabia que treinava muito, porque na época eu não estava tão focado em jiu-jitsu. Então eu não treinava tanto kimono. Então, mas eu conhecia todo mundo, então eu ia na academia e falava, ó, pegava o professor, quem que é o cara que mais treina aqui? Não, é aquele ali. Então tá, coloca ele pra ralar. Ele rala o kimono, 2 meses ralando o kimono e me dá um feedback. Então é assim que eu comecei a fazer o kimono e essas são as etapas. De início pra chegar num kimono que a galera goste, que a galera não se arrependa de comprar, porque existem vários tipos de kimono. Nós temos aqui 4, na essência hoje possui 4 modelos de kimono. Tem um kimono mais simples, que é um kimono baixo custo, você não vai vestir tanto no começo, um kimono médio e um kimono top. Então você tem as 3 opções. Então se você quer um kimono que vai durar 2 anos, que é uma média muito alta para um kimono de jiu-jitsu, a gente tem um kimono que vai durar 2 anos, mas a gente tem aquele kimono que também é aquele kimono mais de entrada, que é um kimono mais simples, vai durar 1 ano e tal, que é um pouco investimento. Entendi. Eu tenho um kimono da Essência bem reforçado. Eu já tive de outras marcas que chegou a rasgar na competição e eu chegar a ser desclassificado porque não tinha outro kimono. Essa é uma preocupação, porque o kimono vai rasgar. Não vou ser hipócrita de falar. A mesma coisa de falar que o kimono não encolhe. O kimono encolhe. É algodão, uma fibra natural. Até a gente tem imagens de como que é feito. Isso que é interessante. O kimono Stance, o kimono que o pessoal faz aqui na Stance, não é um kimono que vem da China pronto. Ele é feito no Brasil. Então nós fabricamos o nosso tecido. Então a gente tem imagens de como é feito. Desde o fio, a Stance compra e manda tecer o tecido. Então é importante esse tipo de conhecimento de onde vem o teu kimono, porque pode saber que vai te dar credibilidade e o kimono não vai deixar na mão. Ele vai rasgar, tem uma vida útil, normal, mas ele não pode rasgar antes da vida útil. Tanto é que nossos kimonos são, primeiro que tem garantia. Se você comprar um kimono na Stance e no segundo mês ele rasgou, você vai mandar de volta para a Stance e você vai dar um novo. Não tem, eu faço questão disso. Eu que implantei, apesar de eu não ficar aqui, eu ter uma carreira de atleta e ter a empresa, algumas coisas eu faço questão de fazer, porque eu me coloco no lugar do consumidor. Eu sou consumidor de kimono. Então, o procedimento de troca de kimono fui eu que implantei. Porque não é justo o cara comprar um kimono aqui, no terceiro treino rasgar a calça. Tipo assim, é inadmissível para mim. Então a gente tem uma garantia, a gente tem um sistema de controle de garantia, a gente não existe essa tipo, o cara lavou errado. A gente tem dentro, não dentro da Essência, mas um terceirizado, que é um laboratório especializado em descobrir o porquê que o tecido deu problema. Porque às vezes acontece, kimono manchado, kimono, hoje em dia mesmo, a maioria dos sabão em pó que o pessoal lava o kimono, ele vem com alvejante. Então, putz, se for uma dificuldade que todo mundo tem. Então a gente explica certinho como é que tem que lavar, como é que não tem que lavar. E se deu problema, troca que tem garantia. Isso é muito claro para mim. Eu faço como se realmente é como se fosse para mim. Eles fazem o kimono aqui dentro, a minha equipe faz o kimono aqui dentro como se fosse para mim. E eu testo, né? Então se pega um kimono e me deu na mão e o kimono rasgou, pode ter certeza que na segunda-feira vai ter reunião para falar sobre isso. Então é inadmissível um kimono rasgar com 3, 4 meses de uso, é inadmissível. É até um gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer para você aqui. Você como atleta está à frente da marca, acredito que isso faz bastante diferença na hora da criação de um modelo de kimono, né? Não só um kimono, mas uma rash guard, uma bermuda de MMA. Porque você como lutador sabe o que é bom ou ruim. Então, como que a sua experiência agrega valor na criação dos produtos da Stance? É que nem eu falei, eu faço como se fosse para mim. Na hora de desenvolver um produto novo. Esse ano a gente lançou uma bermuda nova, uma bermuda de kickboxing e tal, porque eu vi essa necessidade no meu treino. Então eu via que eu sentia que a bermuda era um pouco comprida, incomodava para chutar. Daí eu falei, eu me reuni com o meu pessoal, falei, a gente tem que fazer uma bermuda um pouco mais curta, mais aberta, porque vai facilitar os chutes. E eles fazem, desenvolvem e me dão. Como às vezes eu não quero só a minha opinião, eu chego, por isso que a gente tem tantos atletas patrocinados. A gente tem inúmeros atletas que
que são Stance Fighters, que a gente chama, porque eles chegam um produto novo, eu coloco na mão de cada um deles, depois eu faço uma reuniãozinha, e aí galera, o que acharam? Ah, pô, eu achei que isso aqui incomodou um pouquinho, anoto tudo, vai para dentro do desenvolvimento de novo e vamos ajustar. Claro, cada um tem um gosto particular, mas a gente chega num consenso, entende? Então, isso que é interessante da marca, por quê? Porque tem uma pessoa, não só eu não costumo falar que a Stance, ela vive das minhas ideias, ela vive das ideias dos praticantes, porque é normal, a galera me vê no campeonato às vezes, e vem falar comigo, pô, olha só, o que você acha da tua calça de kimono, ela é mais ou menos assim, pô, se fizesse assim, desse jeito, eu capto a ideia, coloco em reunião, a gente vê que se for a opinião da maioria das pessoas, a gente faz, entende? Então a gente tem um kimono, hoje um kimono, que é esse kimono aqui, ó, um kimono especial da Stance. Hoje algumas marcas já estão fazendo igual, porque a gente não tem como patentear, a gente não patenteou o corte. Mas é um kimono que a gente já tem há 3 anos, e é o nosso campeão de vendas. Por quê? Porque ele é cheio de corte. Então ele não sobra plano na lateral, ele não sobra plano embaixo do braço, está todo dentro das regras da confederação. Só que ele é totalmente slim, ele é totalmente grudado no corpo. Ele é um kimono realmente que é diferente. O cara vem aqui, é um kimono que custa quase 500 reais. Pô, é caro um kimono 500 reais. Mas é um kimono que veste bem, né? Eu mesmo que eu uso o A4, os outros kimonos que eu usei, que eu comprei anteriormente, parecia que era kimono para pessoas mais gordas. E como eu sou alto, esse daí modelou certinho. Ele encaixa na cintura, principalmente na lateral. Então uma pessoa entra na loja, ela vai ter um kimono. Aqui na loja a gente tem um kimono de 500 reais, um kimono de 300 reais, um kimono de 200 reais. Incrivelmente, o kimono de 500 reais é o que mais vende, porque a hora que ela coloca o kimono, se é uma pessoa inexperiente, que está começando agora, eu nem indico para as meninas venderem esse kimono aqui, porque ele não sabe se vai continuar, se vai gostar da... Eu digo que o jiu-jitsu são 6 meses, né? São 6 meses de selva, são 6 meses apanhando, para depois tu dar a volta por cima. Então se tu passou dos 6 meses, aí tu vale a pena investir nesse kimono. Então é um kimono totalmente diferente, cheio de sublimação por dentro, cheio de... sabe? Bonito. É um kimono que eu trouxe, tá? Então eu parei com o pessoal do desenvolvimento e aí falei, olha, o kimono a gente tem que fazer uma coisa diferente, a gente tem que fazer um design diferente para ter um porquê do kimono ser tão especial, que é o nome que chama, o nome do modelo é especial, porque ele é um kimono especial mesmo, realmente tu veste ele. Então, essas necessidades que eu vejo no dia a dia, cara, eu tento trazer para cá. Claro que a gente não dá pra fazer tudo, né? Mas algumas coisas que a gente consegue fazer, a gente faz. Além dos kimonos, quais são os outros produtos que a Stance fabrica e vende? O carro-chefe da Stance é kimono. A gente fabrica em torno de 700, 800 kimonos mês. É pouco, tá? Por quê? Somos uma empresa regional. E a Stance ela é muito focada em atender as academias, as equipes. Então, hoje a gente está atendendo o Brasil inteiro em personalização do kimono. Por quê? Porque a gente faz o kimono. Quando a empresa traz da China, do Paquistão, de onde for, importa o kimono vem pronto. Então ele não tem o que a gente tem aqui dentro, que são as máquinas, que são todo o equipamento para produzir o kimono. Então a Stance ela é focada em produção de kimono, só que ela tem também todas as roupas, todo o estilo lifestyle, que é a camiseta, uma calça, uma bermuda, um moletom. E a gente tem as partes das luvas caneleiras, para a parte do striking, que a gente chama, né? Que não são produzidas pela Stance, a gente não tem produção disso, nós temos terceirizados nesse setor. Mas é 20% do que a gente trabalha, 80% é em jiu-jitsu. Nosso foco é jiu-jitsu. E como eu falei, a gente está tendo sucesso porque a gente está fazendo a equipe Nova União, que é a equipe do José Aldo, todo mundo conhece. Inclusive o kimono que o José Aldo anda aparecendo em todos os vídeos feitos. Agora lutou o campeonato no Rio de Janeiro, fez uma demonstração com um menino com síndrome de Down, se não me engano. Aquele kimono é feito aqui. Pô, mas é feito aqui? É feito aqui. Então, todas as equipes pegam e acabam... Porque é tendência. Eu falo para todos os professores, vocês têm uma marca na mão, vocês têm que fazer isso. A Stance produz o kimono. Ah, mas aí tu não vai vender Stance. Não, calma, eu estou vendendo Stance, estou vendendo kimono Stance, só que para a tua marca. Então eu faço para Nova União, faço para Sul Jiu-Jitsu, para Drills. São 120 equipes que produzem mensalmente kimonos com a Stance. E além dos kimonos de Stance e tal. Então é uma tendência... foi implantado por Gracie Barra, por Carlinhos Gracie, há anos atrás. Todo mundo falava que não ia dar certo, deu super certo. E digo mais, acredito que não demora muito que os campeonatos vão começar a serem obrigatório o uso de uniforme do time.
Campeonato Mundial de Futebol, né? Copa do Mundo. O time do Brasil não tem que ir com o uniforme do Brasil? Por que o Mundial de Jiu-Jitsu, a equipe Aliança, não tem que ir com o kimono Aliança? Né? Vamos pensar um pouquinho à frente. Eu acho que vai ser tendência, eu acho que vai acontecer. Lógico, é um pouco difícil você impor isso no começo, mas faz todo sentido. Você olhar o atleta uniformizado. Fica mais bonito, né? Também. Fica mais bonito, agrega valor ao time, você sabe de que time que é aquele cara. Ah, hoje em dia eles colocam pet. Nem todo mundo quer colocar pet, é um absurdo, eu acho um absurdo. Mas eu acho que é tendência e acaba que daqui a pouco eles vão impor, e eu apoio. Os campeonatos, cada time tem que estar uniformizado. Futebol é assim, futebol americano é assim, o UFC é assim hoje em dia, tá uma choradeira até hoje, né? O UFC com o Reebok. Mas é uniforme. Te dá, pro leigo que está vendo ali, vai dar uma melhor leitura do que está acontecendo e tal. Acho que, talvez, make my words aí, né? Escreva o que eu estou falando, acho que vai acontecer e não vai demorar muito. Ah, isso é bacana, ia deixar mais organizado, mais bonito, sim, né? E você falou dos atletas, que a Stance apoia vários atletas, pelo que eu vi no site, conheço até alguns deles. Fale pra gente, por que você apoia o atleta? Por que a Stance valoriza o atleta? É uma questão muito delicada, né? Por quê? Porque existem milhões de praticantes de jiu-jitsu, milhões de campeões mundiais. É uma questão muito delicada porque para a empresa ela tem que ter um retorno. Eu sou atleta, um atleta falando, né? E às vezes eu converso com alguém e falo, pô, você é também atleta, você deve entender. Entendo perfeitamente. Mas o atleta tem que entender que ele tem que dar retorno para a empresa. Então, na minha opinião, os atletas que são Stance Fighters, tem dois grupos de Stance Fighters. Tem aqueles que são os embaixadores de Stance, que foi uma coisa que eu implantei esse ano. O que acontece? Você é embaixador Stance. Então você é dono de uma academia, porque a maioria acontece você dá aula em algum lugar e tal. Então você é dono da academia e você começa a revender Stance. Consequentemente, uma porcentagem de tudo que você compra. Primeiro que você compra por um preço muito mais baixo, para você ter lucro em cima da sua venda. Você vai comprar um kimono, exemplo, por R$200, vender por 250. Ok, você vai ganhar R$50 por kimono. Vamos comparar que a média de uma mensalidade no Brasil hoje está em torno de R$80, uma média, né? Pô, se você ganhar 50, 60 reais por kimono, se você vender 20 kimonos mês, que você vende fácil, do seu time, você já vai ganhar uma boa grana para ajudar no seu orçamento. Então eu tenho esse esquema do embaixador. Embaixador é assim. Então alguns são os Stance Fighters embaixadores. Tudo que eles compram, reverte em bônus, bonificação para ele, equipamento para treino e tal. E todo mundo precisa, né, de 5 kimonos para treinar. Pô, mas 5 kimonos, a média nos Estados Unidos de alunos cada aluno 12 kimonos. É um absurdo? Não é um absurdo, porque o kimono tem que ser lavado. Você não pode ter 2 kimonos. No Brasil são 2 kimonos por alunos de academia. Então olha só a diferença que a gente está. Então os embaixadores é desse nível e os atletas Stance. Quem são esses atletas Stance? Aqueles atletas que eu vejo e que se encaixam no que a gente precisa, é dar o retorno para a empresa. Então não adianta se hoje aqui, o que acontece muito é uma certa prostituição hoje em patrocínios. Às vezes o atleta está precisando de patrocínio, ele acaba pegando qualquer patrocínio. Então hoje ele é patrocinado pela Stance, amanhã ele é patrocinado por outra marca, amanhã ele não tem uma identidade. Então isso eu converso muito com o pessoal. Pelo fato de eu ser atleta, você tem que ter uma identidade. Os atletas que a gente patrocina hoje são porque dão retorno para a empresa. Então às vezes eu aposto, eu vejo um cara que, pô, aquele cara ali sabe falar, tem a rede social ativa, é influente, esse cara eu vou dar mais atenção a ele, entende? Aí eu vou e arrumo um patrocínio para ele, claro, dentro das nossas condições. Vamos lembrar que a Stance é uma empresa regional, uma empresa com faturamento regional, não é uma empresa nacional, né? Uma empresa conhecida mundialmente. E eu patrocinei esse atleta e ele me deu retorno. A chance de ele continuar sendo patrocinado é muito grande. Agora eu patrocinei esse atleta. E, tipo assim, parece que ele está fazendo um favor para a marca de usar a marca. Então não pode ser isso. Nem a marca pode estar fazendo um favor para ele em patrociná-lo, nem ele fazendo um favor em usar a marca. Tem que ser uma resposta. E a maioria dos atletas tem que entender que eles não podem explorar a marca. Eles não podem chegar e querer, não, eu sou patrocinado, eu preciso disso, daquilo. Se ele explorar a marca, algumas pessoas não vão saber falar não e vão acabar caindo. Então acaba que se você tem que pensar, pô, sou patrocinado pela Stance, eu tenho que fazer. Vamos tirar a Stance do foco. Eu sou patrocinado pela Red Bull. Eu tenho que fazer a Red Bull vender pra caramba, cara, na minha região.
consequentemente, a Red Bull vai estar cada vez mais forte e cada vez mais apoiando o esporte. É o que eu falo pro pessoal do jiu-jitsu. A Stance, ela quase não patrocina atleta. Por número de atletas que existe só em Santa Catarina, no sul. Ela patrocina poucos, mas ela patrocina um maior evento que existe no estado. Por quê? Porque ela quer difundir o jiu-jitsu. Então, quanto mais você usar a Stance, você se identificar com a marca, mais a Stance vai apostar no seu esporte, não no individual. Ela vai pegar os atletas que estão se destacando, normal, mas ela vai apoiar o esporte vai crescer, e o esporte vai conseguir pagar uma bolsa para uma luta, talvez, porque jiu-jitsu não recebe dinheiro, né? É difícil. Então, as pessoas têm que entender dessa forma. Se fosse uma empresa totalmente capitalista, que só quer saber do lucro, eu concordaria em não passar. Mas a Essence não tem essa visão. Todo mundo conhece a Essence, sabe que a Essence não tem essa visão de simplesmente capitalismo. Ela investe no esporte. Tanto é que a gente faz um maior circuito, dando 5 passagens para a Califórnia. Entendeu? Tipo, pô, a 4ª etapa vai acontecer agora, depois tem a 5ª etapa, a gente vai ter a festa Melhores do Ano, tal, que nunca teve em Santa Catarina isso. E tudo isso é grana, tudo isso é investimento. Então, tem que entender que a empresa faz o esporte difundir, faz o esporte crescer. Consequentemente, todo mundo ganha. O professor ganha, o aluno ganha porque vai ter mais gente treinando, ele vai melhorar, ele vai treinar mais. Vão abrir mais horários nas academias, as academias vão prestar mais atenção. Porque antigamente, cara, eu tô no jiu-jitsu há 20 anos. Antigamente o jiu-jitsu era marginalizado. A gente chegava na academia para treinar, todo mundo olhava meio que assim, os caras dos kimonos fedorentos, né? Hoje em dia você não pode chegar com um kimono fedendo na academia. Antigamente, meu Deus, eram os kimonos tudo podre, porque só tinha um kimono. Não tinha kimono, entendeu? Então, hoje já é diferente. Eu costumo falar que o jiu-jitsu de hoje é o surf dos anos 90. Né? O surf dos anos 70 era marginalizado, anos 90 começou a melhorar um pouquinho. O jiu-jitsu agora está começando a melhorar um pouquinho, mas o jiu-jitsu em 95, 96, quando eu comecei, era marginalizado. Você faz jiu-jitsu, você vai brigar na rua aqui daqui a pouco, né? Entendeu? Hoje não, o jiu-jitsu vai nos nossos campeonatos. Criança, família, pô, 270, 280 crianças competindo abaixo de 10 anos. Isso é uma alegria, sabe, ver isso. Então o jiu-jitsu, a minha leitura dele é mais ou menos isso. Ele está começando a elitizar. E o jiu-jitsu, comparado com o surf novamente, não precisa de tempo bom, não precisa de onda, não precisa de praia. Então o jiu-jitsu vai ser muito maior que o surf. Porque o jiu-jitsu acaba que está no começo. A gente está ainda no começo. Como eu falei, nós somos o surf dos anos 80, 90, hoje. Então, daqui 10, 15 anos, essa galera do jiu-jitsu vai ser um esporte de elite. Tanto que nos Emirados Árabes, né, a gente sabe, todo mundo que é do meio sabe, quem não é do meio talvez não saiba, mas em todo colégio é matéria obrigatória jiu-jitsu. Né? Então, tem quase 3, 4 mil brasileiros dando aula lá. Esporte elitizado. E aqui no Brasil é a fonte, né? Exatamente. Eu, quando estava nos Estados Unidos em 2007, eu ficava um pouco preocupado. Eu falava, meu Deus, os americanos vão ultrapassar rapidinho. Ainda não ultrapassaram. Algumas categorias já estão fazendo frente, né? Mas aí nos campeões mundiais, faixa preta, ainda são os brasileiros. Por quê? Um país do primeiro mundo, investimento em esporte. A gente sabe como é que é o esporte nos Estados Unidos. E caiu no gosto de lá. Tanto é que 1.200, 1.300 atletas no campeonato mundial. É um absurdo. 7 dias de evento. A gente não virou esporte olímpico ainda, né? Daqui a pouco vira esporte olímpico e explode. E ainda vai demorar um tempo para equilibrar os países com o Brasil. O Brasil, eu digo que tem mais uns 10, 15 anos de hegemonia no esporte. O campeonato de jiu-jitsu mais importante de Santa Catarina, que é o Circuito Stance, carrega o nome da marca, né? Recebe pessoas do Brasil todo. Como que isso agrega valor ao crescimento da marca e também do esporte aqui em Santa Catarina? Não só Santa Catarina, mas como no Brasil todo. Então, cara, a gente já vinha patrocinando vários eventos. A gente vinha patrocinando eventos desde 2012, 2013. A gente já patrocinava, nada fixo. Sempre um patrocínio aqui, outro ali. A gente teve uma oportunidade de fazer uns outros eventos com o nome Stance, que não deram muito certo. Então, a gente está em terceiro ano, em 2014, eu tive uma reunião com o pessoal da Blue Fight, que já fazia evento no estado há um bom tempo. E coloquei minhas ideias. Falei, olha, eu quero fazer o Circuito Stance. Vamos fazer, no ano 2014 a gente fez 3 etapas, vamos fazer 3 etapas, ver como é que funciona.
Mas tem que ser dessa forma. Quem inventou, que as pessoas não têm raiva das categorias, né? 65, 75, 85, 95 e acima, só 1, 2, 5 categorias, foi eu. Por quê? Eu falei, cara, precisa ser dinâmico. Eu não gosto de chegar no ginásio às 9 da manhã e ir embora às 9 da noite. Pô, peraí, não dá, cara. O negócio tem que ser rápido, sabe? Diminuímos o tempo. Eu tinha reunião com o Dick, com o Marquinhos, que são os proprietários da Blue Fight. Eu falei, cara, eu tenho essa ideia aqui. Eu gostaria de fazer evento nesse formato aqui. O que vocês acham? Eles disseram, não sei, o pessoal não está acostumado. Eu falei, cara, olha só, vai rodar um evento rapidinho, o pessoal vai chegar, faz o cronograma tudo certinho, vai dar 6 horas da tarde, todo mundo vai para casa, cara. É o sábado ou domingo. Não fica naquele... Porque eu sou do tempo que você não tinha cronograma, você chegava às 8 da manhã no ginásio e ia lutar às 7 da noite, sem comer, sem descansar. Era horrível, sabe? E isso me fez perder a vontade de ir para campeonato. Então, eu tive essa ideia, a gente organizou. O pessoal da Blue Fight, putz, sensacional. Contratam, o pessoal não entende isso, né? A Blue Fight é uma organizadora de evento e a Stance é uma patrocinadora do evento. Então, é uma junção das duas empresas que contratam o pessoal da arbitragem, que é ligado à federação e tudo mais. Então, a arbitragem é terceirizada, não tem nada a ver com a Blue Fight, não tem nada a ver com a Stance. A organização, o chaveamento, essas coisas, é tudo terceirizado. A Blue Fight, o que ela faz? Ela organiza com os staffs, com o pessoal de mesa e tal. Então, é um passeio que deu certo. E é um pouco revolucionário, por quê? Pelo fato das categorias. O pessoal demora para se encaixar, mas eu tenho 79 quilos. Vou lutar no próximo evento até 85. Cara, mas eu vou me encaixar nessa categoria. Não vou fazer não, então eu quero fazer dieta, quero bater 65. O pessoal tem que se encaixar cada um na sua categoria. Então por isso que eu acho que dá certo. Uma pelo fato da organização, de fazer o negócio rodar rapidinho, e outra por isso. Cara, chega no cronograma, não atrasa, não passa do horário, sabe? E o pessoal do Blue Fight investiu em novos tatames, agora tudo tatame novo, são 6 áreas de luta nova, é tudo painel digital, sabe, com LED, então é um campeonato. E todo ano a gente tem uma reunião e o que a gente vai melhorar no que vem. Esse ano a gente já tem ideia de novos tipos de eventos e tal, e pro ano que vem são mais 5 etapas, garantido. Provavelmente a gente vai repetir a passagem para Califórnia, porque foi sucesso, porque o pessoal vai ver que os campeões vão estar na Califórnia. Não tem essa, a empresa não vai. O pessoal vai para Califórnia, tá? Vai embarcar um time chamado Time Circuito Stance de Jiu-Jitsu que vai representar o Circuito Stance no Mundial da Califórnia, entendeu? Todos os patrocinadores do circuito, uma coisa bem legal. Essa foi a ideia do pessoal da Blue Fight, que na hora que eles falaram, eu falei, cara, sensacional, vamos fazer. Aumentou em quase 20 ou 30% o número de inscritos na competição, porque claro, todo mundo quer ganhar passagem para Califórnia, é R$ 2.500, né? Então vai ter a chance. Quem competiu, ranqueou, tiver com os documentos todos em dia, né? Que é passaporte, visto, e tá confederado, tá tudo com certinho escrito lá, Califórnia, por conta do Circuito Stance. Bem bacana. Eu participei ano passado de todas as etapas, esse ano também estou participando, junto com meus filhos, né? Sim. E é um evento bonito porque você chega um evento família, né? Exatamente. Não é só adulto, não é só master, tem também a criançada que está vindo em peso, né? Esse é o futuro do jiu-jitsu, né? É por isso que a gente observa muito, né? Qual que é quanto tempo que vai acontecer isso? Não vai parar nunca, vai cada vez mais crescendo, porque na minha época, quando eu tinha 14 anos que ia lutar, cara, se tinha 30 crianças de 14, 15 anos lutando, era muito. Hoje você vê moleque de 15 anos lutando no adulto e ganhando, sabe? Então a gente tem até um patrocinado que é um moleque de 15 anos que... Gabriel, né? Que é um moleque que vai e faz com os adultos lá de boa. Então, você vê a evolução do jiu-jitsu. Isso que é legal, que eu te falei. O jiu-jitsu deixou de ser um esporte marginalizado. E é um esporte elitizado e cada vez vai ser mais. Por conta, muito crédito da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que organizou, que é um fenômeno de organização, de se inspirar nos que os caras fizeram. Carlinhos Gracie, com a sua equipe, colocou o jiu-jitsu realmente em outro patamar. Maravilha, parabéns, satisfação estar aqui junto com Obrigado você. Aí, galera. E para quem, eu vou voltar outro dia pra gente conversar sobre a sua carreira no MMA. Será um prazer, né? cara. Deixa o Pancrase me dar uma data de estreia, um aniversário, tudo certinho, daí a gente já faz Legal, uma coisa aí. Ótimo. Deixa um recado aí pro pessoal. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual que é o raciocínio por trás da existência aqui. Como eu falei, eu não fico aqui 100%, mas minha equipe
pensa muito como eu penso também. E a ideia da gente é fortalecer o jiu-jitsu, é fortalecer as pessoas que fazem o jiu-jitsu acontecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí nos circuitos de Stance aí nas próximas etapas. Como que faz para quem quiser adquirir os produtos da Stance? A gente envia para todo o Brasil, é só entrar no nosso site, stancefight.br. Se você tem uma equipe que não faz o seu kimono ainda e quer fazer o seu kimono sem pedido mínimo, é só chegar, falar com o pessoal com as meninas de vendas. Elas montam um layout com sua logo e tal, e a gente despacha o Brasil inteiro. É tendência, que nem eu falei na entrevista, a minha aposta é que daqui a pouco vai ser uma uniformização dos campeonatos, vai acontecer, e você sai na frente. A gente possibilita isso para você. Fechou. Ótimo. Valeu. Show. É isso aí, rapaziada. Valeu, espero que tenham gostado dessa troca de ideia e que esse vídeo também ajude você na hora de escolher um kimono, um bom kimono para a prática de jiu-jitsu. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Tamo junto. Os!